Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem levar para você, telespectador de casa, informações relevantes e que são válidas para o dia a dia de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Ana Auler, que é uma das coordenadoras do Observatório da Mulher. Um espaço voltado para o estudo e entendimento de nós, mulheres. Olha que delícia! Petrópolis tem coisas que a gente tem que conhecer melhor. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta e vamos dar início à nossa conversa com a Ana Auler, hoje falando sobre o Observatório da Mulher e também sobre as gestantes. Isso mesmo. Ana, muito prazer recebê-la no programa. Foi um prazer te conhecer. Acho que esse bate-papo vai ser muito interessante hoje. Obrigada, Carla. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui. E aí eu já vou pegar um gancho na sua fala, né? Eu sou do Rio, eu moro em Petrópolis há 18 anos. Certo. E eu acho que muita coisa bacana acontece aqui e nem sempre as pessoas estão sabendo. Então, eu quero te agradecer porque esse é um espaço para a gente divulgar o nosso trabalho, né? Com certeza. Eu acho que como cidadã petropolitana que sou, como nascitura daqui, né? Eu acho que o petropolitano se acostumou muito com a ideia de dizer que Petrópolis não tem nada para fazer, que não está acontecendo nada. Perfeito. E isso é tudo mentira, não é? Isso. Então, partindo disso, para o nosso telespectador de casa conhecer um pouquinho o que é o Observatório da Mulher. Posso voltar um pouquinho atrás? Primeiro, pode, assim, deve. Eu, então, sou Ana Maria, eu sou professora da FASE há 14 anos. Eu sou professora do curso de administração. E há 2 anos atrás, no âmbito do curso de gestão pública, né, de tecnólogo em gestão pública, nós fizemos um trabalho junto ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Então, na época, nós desenhamos um instrumento junto com os alunos, conhecemos o trabalho do centro e nos aproximamos da temática da mulher. Claro. A partir disso, o Ricardo Tamela, que é da FASE também, certo. Ele, junto com o Centro de Referência, eles tiveram a ideia da gente construir um espaço, porque assim, eu falei até na segunda-feira, o que é um observatório? É um local privilegiado de observação. Desculpa, exatamente. Mas eu tenho que ser redundante, né? Observatório é onde se observa. Claro. Então, a gente construiu e está construindo, há 1 ano, mais ou menos, nós começamos esse trabalho. E, assim, explicando o que é isso. Se eu for falar bonito, eu vou falar que é uma instância acadêmica. Mas o que é uma instância acadêmica? É simplesmente um local onde a gente vai agrupar, a gente vai colecionar, a gente vai juntar o conhecimento que se produz acerca de temáticas relacionadas à mulher, à questão de gênero, a questões contemporâneas. Então, o que a gente faz é identificar quem está pensando sobre isso e a gente vai lá e chama. Então, só para te dar um exemplo, esse ano mesmo, a gente fez
Desculpa, no final do ano passado nós fizemos uma apresentação, um debate sobre a questão da violência obstétrica. Certo. Essa semana nós demos início, nessa semana de comemoração do Dia da Mulher, nós apresentamos um trabalho, foi até um trabalho que eu orientei, sobre a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho e ocupando cargos de gerência nas empresas. E é um assunto que a gente aqui no programa Trabalhador em Foco tem muito carinho. Então, Porque como a gente está falando de movimento sindical de Petrópolis, a gente tem 14 sindicatos, a gente está no mês da mulher. Na verdade, o nosso programa é para falar para o trabalhador qual é a relevância dele de fato. Perfeito. Na engrenagem, né? A nossa logomarca do programa é uma engrenagem, porque na verdade um sem o outro não funciona. E essa questão das mulheres estarem ganhando espaço no mercado é uma coisa interessantíssima. A gente ainda continua recebendo menos, mas em algumas áreas nós já somos maioria. Isso é interessantíssimo. Tem muita coisa para a gente conversar. Olha, eu tenho certeza que a gente vai marcar um outro momento para conversar sobre esse tema com o que foi observado aqui. Porque a gente já teve aqui no programa Trabalhador em Foco algumas mulheres de fora de Petrópolis, né? Uma delas é a Jo Portilho, que é uma querida, é uma sindicalista de ação, que fez pós-doutorado em sindicalismo no exterior, na Alemanha, e ela falou sobre isso numa percepção mundial. Olha que máximo a gente falar da nossa realidade de Petrópolis através do olhar do observatório. Então pode contar com a gente. Olha que maravilha. Já observamos essa questão também. Que maravilha. Tá? Então essa é um pouco a nossa história. Nós nos encontramos, nós temos eventos, mais ou menos reuniões de 2 em 2 meses, e nós estamos abertos lá na fase, quem quiser contribuir, participar. Nós estamos ainda nos organizando, mas em breve já vamos ter a nossa página. Enfim, aguardem que vão ter mais novidades aqui em Petrópolis. Com certeza. Então, acho que isso é o observatório. O observatório, então, na verdade, é esse lugar de observação a respeito do contexto feminino. Isso. Da mulher. Do feminino não, porque o feminino vai muito mais além, porque já é gênero, né? Da mulher. Da mulher. Como é que é? Há quanto tempo vocês existem mesmo? Então, mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Qual é a periodicidade desses encontros? A gente se reúne. Bom, nós, equipe do Observatório, nos reunimos semanalmente, mas a nossa ideia é termos eventos, né, em que a gente traz temas para serem debatidos, como foi a questão da violência obstétrica, de 2 em 2 meses. Então, esse ano, nós começamos com essa semana, que é a Semana da Mulher. Fizemos um evento na segunda-feira, teve até, foi divulgado, houve exibição de filmes com a temática da mulher. Ontem também algumas palestras, então foi divulgado lá na fase o que a gente estava fazendo essa semana. Provavelmente daqui a 2 meses nós temos um calendário e aí a gente vai promover um outro evento também para discutir. Como é que essas temáticas são escolhidas para serem trabalhadas no observatório? Então, a gente tenta trazer temas, como eu falei no início, né, são temas, vou falar assim, contemporâneos. O que eu quero dizer com isso? São temas que estão colocados na sociedade, são inquietações que estão presentes. Então, nós 3 do Observatório e mais as pessoas que vêm participando das reuniões, vão apresentando temas. E, assim, não é à toa que o Observatório está na fase, né, e que eu comecei dizendo que é uma instância acadêmica. Então, a gente quer trazer temas em que tenham tido a oportunidade de se produzir conhecimento sobre ele. Então, quando eu digo para você, orientei um trabalho sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, em cargos gerenciais. Então, a gente já produziu um estudo sobre isso. Provavelmente isso vai virar um tema de debate. Então, a gente quer temas em que a gente tem um conhecimento. Certo. Tá? Para não ficar, não é uma conversa de bar, que é super agradável, mas como instância acadêmica, a gente quer se aprofundar um pouco mais. A ideia de se aprofundar um pouco mais e também de fazer isso tornar o conhecimento acadêmico público é um dos motivos pelos quais o observatório foi criado dentro da fase, acontece lá dentro, no ínterim, mas também tem um pedaço do poder público e da sociedade civil ali junto, não é isso? Isso. E, assim, o observatório é um espaço público, né? Quem quer participar do observatório é bem-vindo, tá? E nós temos a ambição, a pretensão, o desejo, enfim, de estar divulgando isso. Acho que a divulgação, a publicização da informação é importante e é dessa forma que a gente vai trazer as pessoas também. Então, a gente está nesse movimento.
Maravilha. Quais são assim, os projetos de médio e longo prazo para transformar esse conteúdo de fato acessível para todo mundo? Hoje a gente está aqui no Trabalhador em Foco, falando um pouquinho, contando o que é o observatório, e daqui a pouco a gente vai falar mais categoricamente como é que esse estudo é importante para o nosso trabalhador. Mas como é que vocês vão fazer a priori para fazer essa informação chegar lá, além do nosso espaço aqui? Para divulgar, né? Você está falando. Então, eu acho que assim, a imprensa é sempre parceira na divulgação. Eu acho que a internet hoje, né? O que o jovem acessa, né? Por exemplo, o jovem não, acho que todo mundo, né? A gente quer fazer essa divulgação através da nossa própria página, tá? Isso ainda não temos nada pronto, definido, fechado, né? Eu vou enfatizar o tempo todo, ainda é um processo, claro. Mas assim, a gente já tem muito conhecimento sobre o tema. Só para te dar um exemplo, nós identificamos todas as monografias do curso de enfermagem que tratavam, abordavam, ainda que às vezes não com a profundidade, mas o tema fazia parte. A questão da mulher fazia parte. Então, nós mapeamos, já tem um conjunto de trabalhos que nós identificamos. Na área de administração, tem trabalhos tratando isso. Então, a gente só precisa ver qual é esse canal melhor. Mas eu acho que a imprensa e a internet, em breve, a gente vai estar disponibilizando, tá? E se alguém tiver interesse, os canais de acesso à fase, é só entrar em contato. Às vezes, alguém está estudando o tema, alguém vai fazer uma palestra sobre isso, pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição que a gente tiver. Tá? Os eventos que acontecem do Observatório são eventos públicos e abertos à sociedade. Públicos e abertos, exatamente. Todo mundo pode participar. Todo mundo pode e deve participar, todo mundo que tem interesse na temática. Maravilha. Eu me lembro que o evento a respeito da violência obstétrica, que tem um pouco a ver com o nosso contexto, eu fui convidada para ser uma das perguntadoras, né? Mas, na verdade, eu passei uma das provocadoras, né? Para poder, até porque, na verdade, estudo um pouco do tema e sei um pouquinho de nada, mas um pouquinho a respeito da causa, porque eu acho uma causa interessante e o processo de pensar em engravidar fez com que eu fosse estudar. Como a gente estuda tudo, eu fui estudar para poder um dia também engravidar. E aí, nesse contexto, eu fui convidada também, não pude participar, mas é interessante a ideia de que tanto a enfermeira que estava com um produto de qualidade ia apresentar para a sociedade e outras pessoas iam poder questionar e aquilo vai virando um conhecimento coletivo. Isso. Acho que essa é a importância do conhecimento, essa é a importância. Né? E aí, falando um pouquinho do nosso tema de hoje, que a gente, na verdade, veio para falar um pouquinho sobre a gestante, né? A trabalhadora gestante, né? Como é que é esse processo? O que o observatório e a sua prática profissional ao longo da sua carreira fez entender do que é a gestante e o papel dela na sociedade? Então, Carla, eu acho assim, pegar por dois ângulos, né? Pegar essa questão por dois ângulos. Um, assim, a importância da questão da gestante, da gestação, quando você olha para o observatório e percebe que o primeiro debate que a gente fez foi sobre violência obstétrica, você já percebe a importância do tema. Porque se eu falei antes para você que a ideia do observatório é identificar temas que são relevantes e que são contemporâneos e que a sociedade coloca como preocupação, você já vê que a gestante já é um tema que foi eleito, né? Por outro lado, eu ia pegar um segundo aspecto que me fugiu agora. O que você perguntou mesmo? Na verdade, o papel dessa mulher na sociedade, da gestante na lembrei, sociedade. Desculpa. Na verdade, assim, durante muito tempo, né, ficou parecendo que a questão da gestação era um tema feminino, né? É um tema só da mulher, né? A questão da gestação é uma temática da sociedade, não é só da mulher, né? Eu acho que o conjunto da sociedade, uma sociedade que tem cidadãos, que olha as pessoas como humanos, ela se preocupa com a gestação. Então, eu acho que a gente tem que olhar esses dois focos, né? Então, e eu acho que assim, isso mudou muito, né? Se você me permitir, eu vou falar um pouco. Eu tenho uma filha. Que delícia. A minha filha hoje tem 17 anos. E como o nosso tema é a trabalhadora gestante, eu quis trazer, porque na época eu não tinha um emprego formal. Eu era bolsista da Fundação Oswaldo Cruz, que eu não sei se todo mundo sabe o que isso significa, mas é um trabalhador que não tem vínculo empregatício. Você recebe como se fosse uma bolsa de pesquisa. Certo. E aí eu, assim, fiquei grávida e pensei, como assim?
Então eu fui obrigada a ver meus direitos, e aí, assim, alguém sabe o que é direito da bolsista? Sabe, foi uma reflexão bastante ampla. E aí é que eu acho que, assim, ser gestante é uma questão da sociedade. Só que a sociedade não te dá os direitos, né? A não ser que você lute por eles. Então, eu acho que é um pouco essa reflexão que eu acho que a gente avançou muito no Brasil, mas individualmente talvez a gente ainda não tenha avançado tanto, porque as pessoas não têm consciência dos seus direitos. A minha cabeça mudou totalmente. Eu sei que eu fiquei grávida, tive 9 meses de gravidez, não tinha direito à licença maternidade, não podia ficar em casa. Negociei, porque assim, a Fundação Oswaldo Cruz é um órgão, né, da área de saúde. Exatamente. Consegui ficar 3 meses em casa com a minha filha, passei a morar em Petrópolis nessa época, levava a minha filha com 3 meses para trabalhar, eles permitiram que eu amamentasse, ela ia comigo, fiz uma carga horária reduzida, enfim, comecei a olhar essa questão com outros olhos, né? Eu acho que todo mundo que engravida passa a olhar o mundo um pouco com outros olhos. Você não olha nem a questão da gestante, você passa a olhar o mundo com outros olhos. Acho que é um pouco isso, né? E sempre lembrando que eu no início sofri, me preocupei, mas assim, é um momento ímpar na vida. Então, assim, né? Acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? A gravidez não é um fardo, né? Não, é um pelo prêmio, contrário. é uma bênção. É né? verdade. Trabalhadora ou não. Trabalhadora ou não. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouquinho dando continuidade ao nosso papo, que hoje tem a ver com o Observatório da Mulher, a importância de se estudar e de se entender melhor quem é essa mulher no mercado de trabalho, quem é essa mulher na sociedade e pelo período que ela passa de gestação. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Essa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis. Hoje falando um pouquinho sobre a gestante, sobre a mulher, sobre o Observatório da Mulher. Ana, a gente no intervalo, que intervalo é um negócio delicioso. A gente sempre tem ótimas ideias do que continuar falando para você. E uma das coisas interessantes que você pode dar de informações para a nossa mulher trabalhadora é que ela tem direitos através da saúde pública de muita coisa no contexto da gestação, não é isso? Isso, então, Carla, a primeira coisa que eu queria falar, para a trabalhadora que depende do SUS, né, para a cidadã que depende do SUS, né, para receber seus serviços de saúde, primeiro assim, o SUS é um direito.
Então, independente de ser gestante ou não, todo cidadão brasileiro, graças a Deus, isso é uma conquista, né? Tem direito à saúde pública. E aí tem o programa da saúde da mulher. Tem, assim, diversos serviços relacionados especificamente à gestante. O pré-natal é um direito. Ninguém está fazendo um favor de oferecer pré-natal. Eu não gosto de especificar, olha, então você deve fazer isso com uma semana, com um mês, porque a gestação são 9 meses em geral. E cada momento é uma necessidade, é um exame, é uma orientação. Muitas vezes você vai precisar de orientação nutricional. Então, são vários serviços. Sempre que eu falo de saúde, eu acho que a gente tem que lembrar da cidadania. E você, enquanto cidadã, você tem que saber quais são os seus direitos. Vá ao serviço de saúde, se informe, busque todas as informações. E dessa forma você vai se sentir mais segura. E que eu acho que é uma palavra importante para a gestante, para a mulher. Tenha segurança do seu processo, do momento que você vai viver. O serviço de saúde está aí para prestar todo o atendimento que é necessário para cada situação. Com certeza. Quando a gente pensa quando a gente fala de informação, na verdade eu acho que é sempre importante a gente dizer o primeiro passo que essa trabalhadora tem que dar. Então, assim, descobriu a gestação, tá sendo aqueles primeiros sintomas, a menstruação atrasou, aquela coisa toda que denota a possibilidade de uma gestação, o primeiro passo quando a gente pensa em SUS é procurar o posto de saúde mais próximo, não é isso? Perfeito. De preferência um posto de saúde da família. Isso, se a trabalhadora residir numa área que tenha posto de saúde da família. Senão uma outra unidade de saúde. Certo. Após isso, como é que é o procedimento? Você sabe me explicar um pouquinho de onde é que ela vai ser encaminhada? Então, se você é de uma área coberta pelo Programa de Saúde da Família, pela Estratégia de Saúde da Família, lá você já vai receber toda a orientação. Certo. As agentes, a própria enfermeira, as pessoas. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro que o profissional de saúde tem que ter a informação para passar. Muitas vezes o sistema não funciona como a gente deseja, mas se uma pessoa não lhe informa, você pergunte a outra. Porque o sistema está ali para te passar as informações. E muitas das vezes a gente esbarra, porque as pessoas tendem a dizer assim, a saúde não funciona. E muitas das vezes é apenas e tão somente um profissional daquele PSF que não te atendeu adequadamente. Como acontece em qualquer serviço. Lugar, seja serviço público, seja privado, serviço privado. Exatamente. Quantas vezes nós estamos, vamos procurar um serviço, eu até hoje estava comentando sobre isso aqui antes do programa começar, estava numa reunião ali fora e falei assim, eu fui em tal lugar experimentar uma roupa, e aí uma pessoa aqui da TV falou assim, fui extremamente mal atendida lá. Aí eu falei assim, nossa, fui extremamente bem atendida. Então é um contexto do dia, da hora, de quem atendeu, a percepção e tal, o que cada um também embutia, né, de emoção naquele momento. Eu sou muito mais prática, talvez a pessoa seja mais emocional. Então, na verdade, também tem isso. Não está habilitado um para te responder, vai atrás de outro, né? E, Carla, é importante a gente falar, né? Até o Observatório fez essa discussão da violência obstétrica, né? A questão da escolha do parto, né? A gente sabe que o Brasil é recordista em cesariana. Petrópolis é a pior cidade do estado do Rio de Janeiro. Pois é, a gente não pode deixar de falar dessas coisas, porque por isso que eu enfatizo a questão da informação. Você tem que ter informação. O profissional de saúde, ele fez um curso, ele está capacitado para te dar as informações que você necessita. Você, mulher, não tenha medo de perguntar. A gente tem o direito à informação e o profissional de saúde está lá para prestar as informações, principalmente sobre essa questão do parto normal, cesárea, esclarecer seus medos, suas angústias, suas preocupações. Você tem direito ao parto, o SUS vai garantir seu parto. Estou falando no SUS, né? O privado também. Você tem um plano de saúde, você vai ao médico, pergunte, não tenha vergonha. Tenha vergonha de ter a dúvida, não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que isso é importante a gente falar, é um pouco óbvio, mas a gente tem que fortalecer essa ideia, né, de que a informação é um direito. Eu acho que essa é a questão. Para mim, isso é muito importante. Com certeza. A questão do parto é uma questão que a gente trabalha muito, é uma questão que anda sendo muito divulgada. Bastante. Afinal de contas, a gente está falando aí da forma como os cidadãos chegam aqui, com mais ou menos amor, e, na verdade, isso é uma concepção de quem acha parto natural
muito interessante, mas as mulheres também têm direitos estabelecidos e principalmente o direito da escolha, né? Em optar pelo parto natural, em optar pelo parto normal, ou então escolher sim a cesárea e se submeter aos riscos que vêm com ela, assim como os riscos que vêm com todos. Com relação às licenças, na verdade a gente sabe que juridicamente a mulher tem 4 meses de licença maternidade, não é isso? Mas ela conquistou 6 em alguns cargos. Por que você acha que existe isso, essa diferença? Eu vou voltar um pouquinho atrás também para dizer o seguinte, em algumas situações eu ouvi assim, eu estou grávida, agora eu vou poder entrar numa fila especial no banco. Né? Pequeno pensamento. Né? Gente, os direitos não caem do céu, né? Os direitos que nós temos são resultado de luta da sociedade, de luta social, de luta dos cidadãos. Então, assim, hoje a gestante tem um conjunto de direitos, que eu acho que também, depois que você tem a confirmação de que você é gestante, procure se esclarecer sobre seus direitos. No caso do funcionário público, o direito varia porque o funcionário público, por exemplo, o funcionário do município de Petrópolis, ele tem um estatuto, uma regra que rege os direitos de quem trabalha aqui. Quem trabalha em Areal é diferente, quem trabalha em São José é diferente, quem trabalha no Estado é diferente, quem trabalha na União, né, no governo federal é diferente. Então, essa diferenciação, que é por conta do estatuto, que é como se fosse a CLT do funcionário público, né, faz com que os direitos sejam diferentes. Independente do direito ser diferente, a gestante tem vários direitos assegurados pela sua condição especial. Tome conhecimento deles e faça valer os seus direitos. Ninguém está fazendo um favor a você. Isso é um direito conquistado. E ele precisa ser assegurado. Ana, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que em breve a gente volta falando sobre esse assunto, trazendo outras informações, aí mais do cunho jurídico. Hoje a gente falou um pouco sobre a importância de nós, mulheres, nesse papel da sociedade, ou seja, e também como é que a nossa cidade está começando a estudar a gente, estudar a mulher. Nós temos que ficar felizes com isso. É bom saber que profissionais de qualidade, uma universidade, também pessoas dos órgãos públicos da cidade, estão nos estudando para fazer com que a nossa realidade vire conhecimento e que dessa forma, na verdade, em breve a gente tenha melhor qualidade de várias coisas, seja na questão da violência obstétrica, seja com mais mulheres nas gerências. Muito obrigada, Ana, foi um prazer falar com você. A gente volta em breve, eu espero que você esteja aqui para a gente continuar a conversa. E a gente volta na semana que vem com um novo assunto, uma nova temática, sempre pensando em você, trabalhador. Obrigada e até a próxima semana.